Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Está começando mais uma aula da série de lições bíblicas da CPAD Adultos, quarto trimestre de 2024. Nós estamos estudando sobre as promessas de Deus e hoje nós temos um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre as promessas de Deus para pais e filhos. Aqui o nosso canal é Ciro Ibordi, EBD e Escatologia. Portanto, os nossos vídeos giram em torno da escola dominical e, sobretudo, da escatologia. Vocês sabem que eu gosto muito desta matéria, então, sempre que possível, nós enfocamos aspectos escatológicos em cada lição que nós apresentamos. E hoje não será diferente. A despeito de ser uma lição específica com promessas para pais e filhos, nós vamos ter também um aspecto escatológico. Então fique comigo, nós vamos começar agora a estudar esta importante lição. Nós vamos começar já com a leitura do nosso texto áureo e também da verdade prática. É a lição de número 9, que, se Deus quiser, nós vamos estudar presencialmente no dia 1º de dezembro de 2024. Promessas para pais e filhos. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E a verdade prática, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. A lição de hoje tem como textos básicos, textos a partir dos quais começaremos a nossa abordagem, a nossa leitura bíblica em classe, Salmo 127, versículos 3 a 5 e Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Então, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo e nós vamos direto ao assunto. Aqui está o nosso roteiro. Você que é membro do nosso canal, a gente sempre lembra isso. Quem é membro do nosso canal tem acesso a este roteiro pormenorizado que se baseia nos mesmos tópicos desta lição. Então os tópicos são os mesmos, até para que os irmãos possam acompanhar com a revista. Entretanto, o conteúdo do meu roteiro ele é diferente, porque a nossa proposta, claro, é de apresentar subsídios para que os irmãos que são professores e até mesmo alunos que queiram ter o seu comentário enriquecido. Então, é essa a nossa proposta, apresentar subsídios. Então, que Deus abençoe a sua vida. Você que é membro, então já recebeu antecipadamente esse roteiro, repito, com todos esses pormenores que nós vamos aqui explicar. Vou colocar aqui no modo de apresentação para ficar mais fácil e num tamanho de letra que todos possam acompanhar. Mas para quem é membro, claro, você tem o roteiro para poder utilizar e dar até aula com ele. Tem irmãos que estão dando aula diretamente com o nosso roteiro. E assim você pode fazer seus apontamentos, imprimir, fazer seus apontamentos. E eu creio que você não vai sentir dificuldade, porque nós não temos a proposta de apresentar uma sequência diferente do que está na escola dominical, na revista da escola. É a mesma sequência e é uma ampliação, uma explicação mais detalhada do que está na própria lição. Bom, só não aprende quem não quer, né? Então temos a lição, temos o livro do autor e temos também os nossos subsídios. Lembrando aqui também que você que é membro, claro, você vai ter acesso a todo o nosso acervo. Não é apenas ao roteiro de cada semana, é todo o nosso acervo. O nosso grupo de membros começou há mais de um ano
Então veja, toda semana nós temos pelo menos 2 roteiros para apresentar. Então você veja como tem muito estudo. A nossa série Apocalipse, perícope por perícope, por exemplo, que já está na aula de número 33, estamos indo para número 34. Então tudo isso aí tem roteiro, tem estudos, e você que se tornar membro vai ter acesso a tudo isso. Curta também esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Maravilha! Vamos então começar. A lição então gira em torno desse assunto maravilhoso, promessa para pais e filhos. E é importante destacar, o autor menciona logo na introdução, o contexto em que nós estamos. Um contexto desafiador. Nunca foi tão difícil o relacionamento em família. É um desafio criar filhos na atualidade, porque o que prevalece no mundo é o chamado sistema babilônico. E aqui você já vê uma questão escatológica. Nós tivemos um trimestre inteiro, há pouco tempo, sobre Babilônia. Babilônia no seu sentido espiritual. E quando falamos da família e do contexto desafiador que temos, nós não podemos nos esquecer também que nós vivemos em um mundo tenebroso. Claro, o mundo que Deus criou, o planeta Terra, é uma bênção, é o mundo que Deus criou. Mas dentro deste planeta, você sabe que nós temos outros 2 mundos. A humanidade, que Deus amou o mundo de tal maneira, que também se chama mundo, e você tem o mundo de Satanás, que é o mundo no sentido exatamente desse sistema, que nós vamos adjetivar aqui, conforme a Bíblia, que é a Babilônia, o sistema babilônico. Então o que prevalece no mundo é o chamado sistema babilônico, identificado simplesmente como Babilônia e adjetivado em Apocalipse como a grande prostituta. Apocalipse capítulos 17 e 18 especialmente, nós que estudamos Apocalipse toda semana na nossa série, toda semana temos uma aula ao vivo da série Apocalipse perícope por perícope, nós já estudamos esses 2 capítulos e eu até recomendo a você que quiser saber mais sobre Babilônia, de acordo com a Bíblia, então o que está em Apocalipse, veja na nossa playlist Apocalipse perícope por perícope, você pode ali assistir aos vídeos sobre esses 2 capítulos, 17 e 18 de Apocalipse. Bom, esse sistema mundano dominado por Satanás, ele tem uma abrangência política, econômica, religiosa e de abrangência mundial. E ele vai ter a sua última expressão, claro, e também queda, dentro do período tribulacional, mais precisamente na segunda metade desse período. Entretanto, hoje ele está presente e nós vamos ver isso no último tópico desta lição. Mas esse sistema babilônico, ele vai perdurar por uma boa parte do período tribulacional e que vai acontecer, evidentemente, após o arrebatamento da igreja. Hoje, essa Babilônia está por trás de iniciativas bilionárias que têm como objetivo destruir a família segundo os padrões estabelecidos por Deus. Você deve estar acompanhando, por exemplo, o que acontece aí com algumas marcas famosas, por exemplo, a marca Jaguar de carro, você já deve ter observado como ela mudou completamente a sua maneira de fazer propaganda e que está recebendo muitas críticas, inclusive, justamente por obedecer à chamada agenda woke e que está totalmente relacionada com esse sistema babilônico que nós vamos ver é um sistema contrário à família conforme os padrões que Deus estabeleceu. Muito bem, então, mesmo sabendo que no fim da história o bem triunfará, como disse Billy Graham, né, que ele sabe que o seu futuro está garantido porque ele leu a última página da Bíblia, nós também
sabemos que a igreja triunfará, que o nosso fim é um fim bendito. Nós conhecemos o futuro glorioso da igreja. Então, mesmo sabendo que o bem triunfará, nós precisamos hoje ser vigilantes e andar segundo a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, ainda nessa introdução, é importante nós enfocarmos então a importância de viver as promessas de Deus. Na Bíblia, temos promessas específicas para pais e filhos. Se nós realmente obedecermos a Deus, nós podemos, claro, usufruir dessas promessas. Somente quem obedece aos preciosos mandamentos, princípios, ensinamentos e exemplos constantes das Escrituras pode ser vitorioso neste mundo tenebroso. Então observe que a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. Você já viu que tem gente que se comporta como se a Bíblia fosse um livro de mandamentos? Pode isso, não pode aquilo. Pode, não pode. Não, meu irmão, a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro de doutrinas. A Bíblia é um livro de exemplos. Ou seja, por meio de tudo isso nós aprendemos. Há coisas, por exemplo, que são novidades. A Bíblia não é igual uma enciclopédia Barça, por exemplo, que tinha que ser atualizada, não é? As pessoas que têm o livro físico, todo ano ou a cada 2 anos recebiam um volume adicional com as atualizações. Aquilo que ia sendo atualizado, a Barça tinha que produzir mais um volume atualizando. Claro que com a internet tudo isso mudou. Agora, a Bíblia não é um livro assim. A Bíblia tem princípios. Então há muitos pecados, há muitas formas de pecar que foram surgindo ao longo do tempo que não estão contempladas na Bíblia como mandamentos, mas pelos princípios da palavra de Deus, nós podemos perfeitamente perceber que elas não são práticas que nós devemos adotar. Então veja, somente quem obedece aos preciosos mandamentos, princípios, ensinamentos e exemplos das Escrituras pode ser vitorioso neste mundo tenebroso. Por isso, o Senhor disse a Moisés: e estas palavras que hoje te ordeno, veja, estarão na tua cabeça? Não, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, olha que importante, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, é missão dos pais ensinar aos seus filhos, seja em casa, seja andando pela rua, em viagens e etc. Você sempre tem que aproveitar a oportunidade para instruir os seus filhos. Tomando como ponto de partida, então, como eu já disse, o Salmo 127, versículos 3 a 5, bem como Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, nossa aula girará em torno da importância de vivermos as promessas para pais e filhos, contrapondo-se ao maligno, sistema mundano, o chamado sistema babilônico. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nós vamos ver daqui a pouco também que nós devemos sair de Babilônia. E o que significa isso? Porque é uma abordagem, uma mensagem parentética que você encontra ali em Apocalipse, que é, na verdade, que contém, na verdade, uma mensagem atemporal para todos nós, para a Igreja do Senhor, de que nós devemos sair do sistema babilônico. Vamos lá, primeiro ponto então, ou melhor, primeiro tópico que nós vamos abordar, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Relacionamento bíblico. Primeiro ponto, pais e filhos. O primeiro texto no qual se baseia a presente lição, conforme vimos,
é o Salmo 127, mais precisamente os versículos 3 a 5, que ensina os pais a verem os seus filhos como herança do Senhor, como galardão. Veja, os filhos são importantes. Há muita gente que não quer ter filho, que diz, não, eu não quero problema, e o filho vai me trazer dificuldade, gastos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos são bênçãos. Os filhos são herança do Senhor. Antes de examinarmos essa perícope, que é o Salmo 127, versículos 3 a 5, como falamos, é importante entendermos o contexto. Eu sempre gosto de fazer isso, eu sempre gosto de passar do geral para o específico, do fácil para o difícil, para que haja um melhor proveito do assunto, da matéria em questão. Então, já que nós vamos falar do Salmo 127, veja que ele está dentro de um contexto. Claro, a Bíblia toda serve de contexto para o Salmo 127, mas num sentido mais específico, o livro de Salmos precisa ser entendido, precisamos entender o propósito e às vezes eu gosto de abordar assuntos assim mais gerais para você ter facilidade quando for abordar um assunto específico. Então veja, Salmos, como livro, ele é formado por 5 outros livros. Cada um termina com uma doxologia. O que é uma doxologia? É um hino de louvor, um breve hino de louvor. Quais são os 5 livros que compõem o livro de Salmos? O primeiro livro, que inclui os Salmos 1 a 41, termina com a seguinte doxologia: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Já o segundo livro vai dos Salmos 47 a 72, também tem uma linda doxologia, conforme está aí. O livro 3 vai do Salmo 73 a 89, também termina com uma doxologia. O livro 4, dos Salmos 90 a 106, também tem uma linda doxologia. E, finalmente, o livro 5, que tem o grupo que comporta os Salmos 107 a 150, que é onde está o nosso Salmo, objeto aqui de análise, o Salmo 127. Veja como termina este livro 5, a doxologia. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que bênção! Mas vamos lá, o Salmo 127 e sua mensagem. Vamos falar dos versículos 3 a 5, mas como é um salmo tão curto, tão sucinto, apenas 5 versículos, vale a pena nós falarmos também dos versículos 1 e 2. Então veja, o Salmo 127, sua mensagem. É um salmo de autoria de Salomão, só existem 2 salmos de autoria de Salomão, e esse é um deles. Então veja, faz parte do 5º livro, como eu falei, mas também faz parte de uma segunda categoria, que é a chamada categoria dos cânticos dos degraus, ou cânticos da subida. Degraus no sentido de que você está subindo degraus, você está indo para cima, porque a Bíblia diz que o caminho do justo, o caminho da vida é para cima. É para cima, para que se desvia do inferno que está para baixo. Então o crente está sempre subindo. A vida cristã é como subir uma escada que não tem o último degrau. Você sobe um degrau hoje, Deus olha para você e diz, tá bom, meu filho, mas ainda não está ótimo. Clama a mim que eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, coisas firmes que tu não sabes. Então o Cântico dos Degraus, que contempla os Salmos 120 a 134, entre eles está o 127, são assim chamados em razão de terem sido escritos no período do pós-exílio, para fortalecer a fé do povo de Israel, que deveria sempre olhar para o alto, com esperança, sempre subindo, sempre subindo. Então, eu lembro quando eu cantava no coral, eu já cantei no coral, e por incrível que pareça, eu era baixo. As pessoas acham que eu não sou baixo, mas na época, eu acho que por falta de baixo, o maestro achou que a minha voz tinha um timbre que servia para baixo.
E eu lembro que nós cantávamos um hino que dizia: nós subimos uma escada de Jacó, nós subimos uma escada, servos do Senhor. Pois é, e aí continuava: seus degraus aos céus conduzem. Então, veja que não deixa de ser um cântico de degraus, sempre subindo. Então, quando você fala de cânticos de degraus, é cânticos que te levam para cima, que te animam. E o Salmo 127 é um caso. Veja, a família, analisando agora o Salmo 127, os versículos 1 e 2 tratam do quê? A família dos salvos é protegida pelo Senhor. Se ele não edificar a casa, ou seja, se Deus não edificar a casa, nem guardar a cidade, todos os esforços são nulos, em vão vigia a sentinela. Os esforços, evidentemente, claro que eles são importantes, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Caso contrário, será inútil. Diz o salmista: levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Somente Deus pode dar aos seus amados o sono. Aí vem os versículos 3 a 5. Que são objeto aqui do nosso estudo, mais precisamente. Os filhos são dádivas do Senhor, ou seja, eles não devem ser vistos como problema para a família. Pelo contrário, são herança do Senhor, fruto do ventre o seu galardão. Os pais, por sua vez, devem saber como educá-los até chegarem à fase da maturidade, a fim de que possam lançá-los como flechas certeiras. Aqueles que têm filhos e sabem como criá-los, conforme a vontade de Deus, portanto, são bem-aventurados. Eles não serão confundidos, diz o texto sagrado, estarão protegidos dos seus inimigos, pois ter filhos é comparável ao ato de encher uma aljava de flechas que atingirão bons alvos. Ou seja, estes serão uma bênção para suas famílias e para a sociedade, para a família e para a sociedade, sendo verdadeiro motivo de orgulho para seus pais. Então aí o primeiro ponto, pais e filhos, se baseia sobretudo no Salmo 127, versículos 3 a 5. Vamos para o ponto 2, um mandamento com promessa para os filhos. E aí começamos a ver o texto de Efésios 6, 1 a 4. Vamos ver nesse ponto, especialmente, os versículos 1 a 3. Então, a segunda perícope que devemos examinar no presente estudo é Efésios 6, 1 a 4. Aí eu vou desdobrar. Veja, você que é membro do meu canal, modéstia à parte, tem essa vantagem. Nós pormenorizamos cada ponto. Claro, alguns nós não vemos tanta necessidade, apenas apresentamos um enfoque diferente. Mas esse aqui é um caso em que nós queremos pormenorizar. Então, primeira coisa, características gerais da Epístola aos Efésios, para passarmos do geral para o específico. Então aí eu coloquei os destinatários originais. Paulo fundou a igreja de Éfeso e outras em sua terceira viagem missionária, quando ele ali se instalou na província da Ásia por 3 anos. Antes de escrever essa epístola em Roma, entre os anos 60 e 62, ele já havia alertado os presbíteros sobre o perigo das heresias exteriores. Eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, disse Paulo, mas eu temo que depois da minha partida lobos cruéis entrarão no meio de vós, e dentre vós mesmos surgirão homens perversos que não perdoarão o rebanho e tal. Então, é maravilhosa aquela passagem de Atos 20, a partir do versículo 17, aí eu coloquei 27 a 31, mas a partir do 17 você já tem aquele sermão autobiográfico de Paulo, que é uma mensagem maravilhosa. Mas o tema de Efésios, Paulo trata do propósito de Deus em Cristo para a sua igreja, a unidade, como resultado da obra reconciliadora da cruz. Os capítulos 1 a 3 provêm a base teológica para essa unidade cristã, e os capítulos 4 a 6 apresentam instruções práticas para a sua manutenção. E é dentro dessa parte que nós vamos ver também os conselhos referentes à família. Então vamos lá.
Ensinamentos para a família em Efésios 6, 1 a 4. Temos aí os deveres dos filhos para com seus pais, que são 3 versículos, e também os deveres dos pais para com os filhos, que estão no versículo 4, que será objeto de estudo no próximo ponto, no próximo subtópico. Então veja, os deveres dos filhos para com seus pais e a promessa de Deus para quem lhes obedecem estão nos versículos 1 a 3. O versículo 4 trata do papel dos pais, que será analisado, como eu já disse, a partir do próximo ponto. Bom, desdobrando um pouco mais isso aqui. Os filhos, então, eles têm 2 deveres, obedecer e honrar. São termos que podem ser intercambiáveis? Creio que sim, mas aqui no texto sagrado são palavras diferentes, são verbos diferentes, ações diferentes. Então veja, os filhos devem obedecer a seus pais. Obedecer aqui é dar ouvido, atender, obedecer, conforme o grego. Obedecer, no caso, aos pais deve ser um comportamento habitual e permanente por parte dos filhos. Uma das verdades mais impressionantes das Escrituras diz respeito à obediência de Jesus como filho. Diz a Bíblia que ele aprendeu. Veja, Jesus, o próprio Deus, ao se fazer homem, ele aprendeu a obediência naquilo que padeceu e veio a ser a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Olha que interessante, Jesus obedeceu, mas nós também precisamos obedecer. Salvação também tem a ver com obediência. Ela é pela graça, claro, mas nós devemos permanecer no Senhor e por isso temos que ser obedientes. Hebreus trata muito disso, que nós devemos permanecer fiéis. Permanecer fiéis. Não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós temos que permanecer. Jesus foi a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Nós temos que continuar obedecendo. Por isso que o mesmo autor de Hebreus disse no capítulo 3, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Bom, se o verbo de Deus humildemente aprendeu a obediência ao encarnar-se, por que nós, como filhos, deveríamos agir de modo diferente? Não por acaso Paulo diz que devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, o qual aprendeu a obediência e foi exaltado por seu Pai. Então, a Bíblia diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas autolimitou-se, aniquilou-se a si mesmo, diz a Bíblia, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, observe, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja o resultado, veja o outro lado da moeda. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, ou diante do nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, somos salvos, então, não somente pela graça de Jesus, repito, mas também por sua obediência. Paulo também destaca isso em Romanos 5,19. As bênçãos propiciadas pelo Espírito Santo também decorrem da obediência. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Da mesma forma, os filhos são abençoados quando obedecem aos pais. Outro ponto a ser destacado, os filhos devem honrar, devem obedecer, mas devem também honrar a seus pais. Honrar aí no grego é timau, não vá confundir com timão, hein? É timau, timau. Espero que não tenha nenhum corintiano aqui assistindo a nossa aula, porque, afinal de contas, os justos devem florescer como palmeiras. A Bíblia também diz sede santos. Então aqui não tem nada a ver com timão, não é? Honrar aqui é o verbo timau, timau, timau. Estimar, respeitar,
Reverenciar tem o sentido de conferir a alguém honras, dignificar, distinguir, exaltar, reverenciar. Então, em outras palavras, é respeitar, elogiar, tratar com amor e considerar alguém importante. O filho sábio não despreza seus pais, mas os alegra. Provérbios é muito bom nesse sentido, tem muitas instruções para os filhos. Infelizmente, há quem despreze os pais e até os ameace. Seu fim, evidentemente, não será bom, caso não se arrependa. Provérbios também trata disso. Na Bíblia, temos vários exemplos de filhos que honraram seus pais. Veja o caso de José, que honrou seu pai depois, e não só o pai, toda a família, até mesmo seus irmãos, que foram muito cruéis em relação a ele, tinham inveja dele, venderam José para o Egito, mentiram para seu pai. José teve misericórdia deles também, tratou seu pai com dignidade até o fim. Moisés, irmãos, que sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por que ele fez isso? O texto diz que ele fez isso em obediência aos seus pais, ao que ele havia aprendido dos seus pais. Samuel, que foi dedicado ao Senhor e foi fiel ali ao que ele aprendeu na infância. Jesus, irmãos, Jesus é o exemplo, ele crescia em graça para com Deus, para com os homens, e ele obedecia aos seus pais. Timóteo também. Então veja, ótimos exemplos. Todos eles valorizaram o que aprenderam com seus pais e jamais rejeitaram o seu legado. Que os filhos sejam sábios e honrem seus pais em tudo, honrem a seus pais em tudo. E um outro ponto aqui, os filhos são abençoados quando honram e obedecem a seus pais. Quem honra os pais pensa no futuro, evidentemente, pois um dia também poderão ser pais. E os papéis se invertem. A pessoa que hoje desobedece os pais, se amanhã essa pessoa for um pai, for uma mãe, o que ela esperará de seus filhos quando os papéis se inverterem? É importante sermos bons filhos para depois também, como pais, termos bons filhos. Isso não é maldição hereditária, não é? A pessoa desobedece seus pais e depois também os filhos lhe desobedecerão. Não é maldição hereditária, mas tem a ver com a lei da semeadura, que nós estudamos também há pouco tempo na escola dominical. Muitos podem considerar uma missão difícil cumprir a condição de obedecer a esse quinto mandamento que é repetido no Novo Testamento. Então, o quinto mandamento que aparece lá em Êxodo 20, versículo 12, ele é repetido no Novo Testamento, o de honrar os pais para ser abençoado. Entretanto, deve-se lembrar que os mandamentos de Deus não são pesados, diz a Bíblia. O próprio dever de cumprir o mandamento em apreço, portanto, precisa ser encarado de modo prazeroso pelos filhos. Vamos agora para o terceiro ponto: mandamentos e bênçãos para os pais. Para estes, os pais, é bom dizer que aí no texto grego é roi pateres. O termo pater refere-se ao pai, sexo masculino, mas quando está no plural, roi pateres, é uma referência, claro, aos dois cônjuges, o pai e a mãe. Vemos isso exemplificado em Hebreus capítulo 11, versículo 23. O mandamento, então, para roi pateres, ou seja, para os pais, é duplo. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos pormenorizar um pouco isso aqui. Primeiro, os pais não devem provocar a ira dos filhos. Interessante que no grego é uma única palavra. Provocar a ira é apenas um verbo, que é parorgidzo, que é irritar, enfurecer. Em segundo lugar, devem também criá-los. Esse verbo aí, criar, ektrefo, levar à maturidade. Veja, um único verbo tem esse sentido de levar alguém à maturidade. Só que Paulo, ele
fala de criá-los na doutrina, ou seja, levar a maturidade doutrinária, a maturidade na disciplina, paideia, como está aí, no grego é paideia, que tem a ver com disciplina, treino, e também ele menciona a admoestação do Senhor. O termo para admoestação aí é nutecia, não é? Nutecia, que é instrução, é como colocar na mente do filho, o pai ensinar de tal modo que aquilo entre na mente, é uma instrução que entra na mente. Os melhores amigos dos filhos devem ser, portanto, os pais. Eles provocam a ira dos filhos em que circunstância? Eu coloquei alguns exemplos aí. Os pais não devem fazer isso, mas eles fazem isso, ou seja, eles provocam a ira dos filhos quando são ausentes. Veja, isso tem gerado muitos transtornos para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Pais ausentes. Pais que não estão nem um pouco preocupados com os filhos, que não estão presentes em momentos especiais, a criança fica esperando, até mesmo no seu aniversário, o pai, a mãe, o pai principalmente, né, falta nesses momentos, mas há mães também que são ausentes, os pais de maneira geral. Então, eles provocam a ira dos filhos quando são ausentes. Eles provocam a ira dos filhos quando exigem melhores resultados deles de modo exagerado. Tem pai que não sabe animar o filho, animar a filha. Só sabe cobrar, exigir. Isso aí é muito desagradável e provoca a ira dos filhos. Mas também os pais provocam a ira dos filhos quando eles... eu coloquei aí, exige melhores resultados de modo exagerado, sem compreensão e sobretudo sem demonstrar amor. Agora aqui, os pais provocam a ira dos filhos quando abusam deles. Abusar em todos os sentidos. Não é apenas abusar num sentido, claro que alguém utiliza hoje em dia esse termo abuso de uma maneira específica, mas eu falo abusar em todos os sentidos. É abusar no sentido de usar os filhos até mesmo para algum ganho. Tem pessoas que usam os filhos. Veja o exemplo de Michael Jackson. Michael Jackson não teve infância. Por que ele tinha todo aquele comportamento exótico e gostava de estar com crianças e acabou sendo até acusado ali, pelo que tudo indica, de maneira injusta? Não foi comprovado que ele teria abusado daquelas crianças, né? As pessoas, na verdade, aproveitaram uma oportunidade para tirar dinheiro dele, os pais, no caso. Agora, veja que Michael Jackson, ele não teve infância. A vida dele foi dedicada a toda aquela carreira, aliás, do ponto de vista secular, claro, uma carreira brilhante. Conseguiu muita coisa, mas não teve uma vida feliz junto a seus pais. Porque o seu pai abusava dele em todos os sentidos, explorava seu filho. Então, meus irmãos, os pais têm que ter cuidado com isso. Os pais têm que saber tratar dos seus filhos de uma maneira tal a não irritá-los, a não frustrá-los, a não decepcioná-los. E há muitos pais hoje, por causa de questiúnculas aí, estão deixando de tratar bem a sua família. Quando chega essa época do Natal, eu gosto de fazer menção do Natal, porque, veja, os países totalitários estão proibindo o Natal. Por quê? Porque o Natal é uma festa cristã. Tem crente ainda que está falando, que o Natal é pagão. Irmão, pare com isso, não dê ouvidos a esses movimentos legalistas de pessoas que não priorizam o que é bom. Nós temos que priorizar o que é bom. Porque o Natal tem origem pagã. Porque 25 de dezembro não foi o dia que Jesus nasceu. Meu irmão, pare de se apegar a questiúnculas. Todos sabem que o Natal é uma data convencionada. Como também o dia da Bíblia. Aliás, o dia da Bíblia, ele decorre do dia de Natal. Não sei se você sabe disso. Porque o Natal foi estabelecido como 25 de dezembro. E depois o bispo Cranmer, ele, aí no século 17, 16, se não me falha a memória, ele estabeleceu que
no chamado tempo do advento, que são aqueles 4 domingos no calendário litúrgico anteriores ao 25 de dezembro, ele escolheu o segundo domingo desses 4 para ser o dia da Bíblia. Então veja que o dia da Bíblia decorre do dia de Natal. Mas tem pai que diz, não, meu filho, aqui em casa não comemora Natal, aqui em casa não tem bolinhas coloridas, não tem árvore, não sei o quê, isso é do diabo, isso é pagão. E meus irmãos, priva o filho de um momento de alegria. Irmão, aproveite essa época do Natal para você se alegrar com a sua família, trocar presentes. Não tem nada de mal nisso. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ele pregava no dia de Natal com uma árvore enorme e pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus. Então, quando você monta uma árvore de Natal, você não está fazendo isso de maneira a ser idólatra. Idolatria é algo muito mais profundo, é colocar algo no lugar, alguém ou algo no lugar de Deus. E quem enfeita a sua casa não faz com esse objetivo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho até uma playlist aqui no meu canal, que é Natal de Jesus, tá certo? Mas vamos adiante. Então, é importante instruir o filho no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer não desviará dele. Segundo tópico, o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro ponto, cultivando o ensino da palavra de Deus. Em Efésios 5, 22 até o capítulo 6, versículo 9, nós temos mandamentos referentes aos papéis de todos os membros da família e da sociedade. Esposa, marido, filhos, pais, servos, patrões. Quanto aos pais, que é o nosso assunto hoje, eles devem conduzir seus filhos à maturidade por meio da disciplina, colocando na mente deles, como eu falei, os princípios, os mandamentos das Escrituras. O ideal divino nos é apresentado, aliás, em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, porque ali se menciona tanto a instrução do pai, como também a doutrina ou o ensinamento da mãe, porque ambos são importantes. Claro, isso é o ideal de Deus. Hoje a gente vive num período em que os lares estão desajustados, até no nosso meio, pais separados, mas o ideal de Deus, claro, é que não haja divórcio e que o pai e a mãe possam instruir seus filhos. Esse seria o ideal de Deus. Não havendo possibilidade disso, claro, Deus também não vai deixar de abençoar as pessoas. Deus endireita caminhos tortos. Deus é misericordioso. Mesmo não havendo o ideal, Deus pode abençoar a pessoa que se converte, que é temente a Deus. Mesmo uma mãe solteira, um pai solteiro e um filho com pais separados, ele pode ser abençoado. Temos exemplos disso e na vida, não é? E a gente pode saber que Deus nos abençoa. Agora, claro que o ideal de Deus é que não haja divórcio e que o pai e a mãe possam instruir os seus filhos, porque tanto a instrução do pai como a da mãe são importantes. Não podemos achar também, não, o pai educa, eu cuido, ou a mãe ensina e eu só trabalho. Não, os dois são importantes na educação dos filhos, até porque a maneira de comunicar a instrução é diferente. Agora, o que é que nós vemos na sociedade atual, onde, vamos voltar a falar do sistema babilônico, o sistema babilônico impera. Nós temos visto modelos antibíblicos. A figura do pai é demonizada, o termo mãe hoje em dia está sendo substituído por outros, como por exemplo, parturiente, a fim de agradar os inimigos do modelo de família que Deus estabeleceu. Como resultado, vemos cada vez mais adolescentes e jovens com sérios problemas psicológicos. Façamos a nossa parte, irmãos, ensinando nossos filhos em casa e encorajando-os a tomar parte dos cultos, especialmente a escola bíblica dominical. Ponto 2. Prioridades na vida familiar. Veja, prioridades aqui, o autor deixa claro que não é apenas para o obreiro, mas, claro, as passagens que falam de prioridade na Bíblia dizem respeito especialmente ao obreiro, no sentido específico. Mas vamos falar do obreiro aqui no sentido geral. Porque no sentido geral, todos nós somos obreiros. Até a mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus,
ela já foi lá para a cidade, abandonou seu cântaro e já foi anunciar Jesus. Vinde, vede, um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ou seja, já começou a trabalhar. Então, de maneira geral, o crente é um obreiro. Agora, Thomas Trask, que eu estou citando aí, ele diz o seguinte: manter as prioridades em sua vida, manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios que o pastor enfrenta. Então ele fala aqui especialmente do pastor. Mas o presente ponto não se refere apenas às prioridades dos pastores ou dos que almejam o episcopado. Aplica-se a todos os obreiros de maneira geral, isto é, a todos os pais cristãos. E aí tem alguns textos importantes que você deverá estudar. Agora, observe que até Deus prioriza. Alguém é contra a prioridade, a hierarquia? Não, até Deus prioriza e hierarquiza. Por quê? Porque Ele mesmo estabeleceu o princípio da prioridade. Você vê nesses textos aí como Deus, Ele fez uma coisa primeira do que a outra. Ele formou primeiro o homem do que a mulher. Então Ele colocou primeiro apóstolos na igreja, até mesmo na ressurreição ou na vinda de Jesus, no arrebatamento mais precisamente, nós não precederemos os que dormem, diz a Bíblia, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por aí vai, na santificação, Deus prioriza o Espírito. Por quê? Deus trabalha com prioridade. Ele é quem estabeleceu o princípio da prioridade. Se não atentarmos para o que é prioritário, vamos nos estressar com coisas secundárias. Então, primeiro, o que é prioridade? Você que tem o nosso roteiro, tem aí o detalhamento. Priorizar não significa dar atenção apenas ao que é mais urgente, em detrimento do que é mais importante. Também não significa dar atenção apenas ao que é mais importante, em detrimento do que é menos importante. Ou seja, você tem que fazer tudo, sabendo o que é mais importante, mas sem deixar de fazer o que é menos importante, porque o que é menos importante não deixa de ser importante. Então, prioridade é a condição do que é primeiro, que é o primeiro em tempo, ordem, dignidade, preferência, primazia. A condição do que está em primeiro lugar em importância, urgência, necessidade, premência. Mas cuidado com a tirania do urgente. O que é a tirania do urgente? É quando você, por causa do urgente, deixa de fazer o que é importante. Então, tudo é importante, mas você tem que saber como dosar para que realmente aquilo que é mais importante esteja em primeiro plano, mas você não deixe de fazer o que é menos importante. Parece difícil, mas é como equilibrar-se, como equilibrista, você já viu, né? Ele fica se equilibrando para não cair, mas ele tem que continuar avançando. Então, olha aqui, ó, quais são as prioridades do obreiro ou dos pais de maneira geral e por que obedecer essas prioridades é importante. De acordo com a palavra de Deus, nossas prioridades gerais são as seguintes. Primeiro, claro, Deus, a comunhão com Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro, claro, a obra de Deus. Mas como isso? Eu procurei explicar aí em poucas palavras, mas para você entender. Então, primeiro Deus, claro. Porque Jesus falou, aquele que amar pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Deus está em primeiro lugar. Mas como? Comunhão com Deus, sem deixar de dar atenção à família e ao ministério. Não é porque você é uma pessoa dedicada a Deus, você vai abandonar sua casa. Não, eu sou um servo de Deus e tal, e deixa a família, abandona a família, eu vou para o monte, né? Hoje em dia tem muita gente que gosta de orar no monte, sendo que Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus também falou, entra no teu quarto, fecha a porta, mas tem gente que gosta de ir lá para o monte, e às vezes a gente ouve algumas histórias esquisitas aí, né, da pessoa que vai para o monte, dali a pouco é atacada por macacos e etc, e desce rolando o monte, e não precisava nada disso, podia orar em casa, podia orar no templo, e não precisa, mas Jesus orava no monte. Ora, quando Jesus orou, quando Jesus subiu ao monte para orar, é porque naquela época também não tinha lugares mais apropriados para ele orar, sem ser ali oprimido, né, diz a Bíblia, pelo povo, que o povo estava em volta dele, o povo queria milagres e tal, então Jesus queria um momento para se apartar do povo, ele ia para o monte. Mas hoje você não sabe fazer isso.
A menos que você seja uma grande celebridade que não consegue nem andar pela rua, que as pessoas vêm para cima e quer tirar foto e não deixa você fazer nada. Aí você tem que arrumar um lugar afastado, não é? Mas veja, então Deus, sem deixar de dar atenção à família e ao ministério. Esses textos aí são importantes. Família, em segundo lugar, o que abarca cônjuge, evidentemente, todos os deveres para com o cônjuge, e filhos, sem deixar de dar atenção a Deus e ao ministério. Mas como, irmão Ciro? Quer dizer, então, ou eu dedico a um... Não, você tem que se dedicar a Deus, você tem que dedicar-se à família e também não pode se esquecer do seu ministério, que está em terceiro plano na escala de prioridades, mas não quer dizer que ao fazer um, você deixe de fazer o outro. Não é priorizar, não é você fazer uma coisa em detrimento da outra, é fazer todas as coisas, mas claro, dando maior atenção para aquelas que são mais importantes, que são prioritárias. Ministério, então você deve exercer seu ministério sem deixar de dar atenção a Deus e à família. Porque Paulo também falou, aquele que não cuida dos seus, não cuida da sua família, principalmente, terá cuidado da igreja de Deus? Ele diz também que aquele que não consegue dar atenção à sua família, não consegue cuidar da sua família, é pior do que o descrente, é pior do que o infiel. Então nós não podemos, irmãos, deixar de dar atenção à nossa família. Repito, aquilo que eu falei sobre o Natal, eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que fala, não, isso é comércio, e não sei o que, Papai Noel, tanta coisa. Pois é, meu irmão, mas vale a pena você ser tão hostil, você ser tão truculento, tão antipático, com uma festa que é uma festa que traz alegria, uma festa que une a família, trocar presentes. Você conhece o verdadeiro sentido do Natal. Por que você fica tão irritado com essa data? Ah, Jesus não nasceu. Ah, Natal é todo dia. Pois é, então comemore o Natal todo dia, inclusive no dia 25 de dezembro. Por que você vai privar a sua família de um momento de alegria? A sua esposa quer enfeitar a casa, quer colocar umas bolas coloridas, uma árvore. Qual o problema disso, meu irmão? Ah, idolatria, estou trazendo. Não é idolatria. Idolatria é um pecado objetivo, não é subjetivo. O idólatra, ele coloca algo no lugar de Deus, conscientemente, o dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, ou o próprio ego da pessoa, ou aquela pessoa que está no mundo, que tem o ídolo realmente, mas ela crê que aquele ídolo representa alguém que é um mediador. Não é o caso de um enfeite natalino. Ah, mas tem origem pagã. Meu irmão, se tem origem pagã, o que você faz hoje em dia que tem origem pagã? Você tem que deixar tudo. Já que é para você realmente ser uma pessoa legalista, né? Usando aqui o termo que muita gente não gosta, mas se é para você ser legalista, seja em tudo. Abandone o calendário, porque os meses também têm origem pagã. Abandone os dias da semana, porque também tem origem pagã. Cuidado com o Novo Testamento, porque o grego koiné tem muitos termos de origem pagã. Cuidado com a hermenêutica, porque hermenêutica, que vem da palavra hermeneutike, cuja forma verbal é hermeneu, faz referência a Hermes, ou Hermes, que era aquele deus que interpretava as palavras de Zeus. Então, você não pode mais estudar hermenêutica também. Você tem que ser coerente. Já que é para você abandonar o Natal, porque diz que a árvore tem origem pagã, abandone tudo. Vestido de noiva tem origem pagã, bolo de aniversário. Aliás, tem mandamento na Bíblia para você comemorar o seu próprio aniversário? Porque você diz, não tem mandamento para comemorar o Natal. Então, tem mandamento para você comemorar o seu aniversário? Então, irmãos, vamos ser coerentes. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Vamos ser equilibrados. Ah, eu sou conservador. Maravilha. Eu também sou. Mas o conservador conserva o que é bom. O conservador não deve conservar o que não presta. Tá certo? Mas vamos adiante. Então, saiba priorizar. Não é porque você é um obreiro que você vai deixar de dar atenção a Deus, sobretudo, e a sua família. Maravilha. Terceiro ponto. Disciplina e estímulos aos filhos. Disciplinar os filhos não denota apenas corrigir. De acordo com 2 Timóteo 4:2, ao estimular ou instar
a tempo e fora de tempo, o que evidentemente inclui também os filhos, os servos de Deus, especialmente os ministros, devem se valer de 3 ações. A versão atualizada de Almeida diz: corrige, repreende e exorta. 3 imperativos. Na Almeida corrigida fiel, que eu estou utilizando, nós temos redarguas, que redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então é importante, irmão, você aplicar isso também, você que é pai, ao educar os seus filhos. Então, redarguir, que é o verbo elencho no grego, que tem sentido de mostrar a falta, foi empregado por Jesus em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então aqui, sentido de mostrar a falta, implica trazer luz sobre o erro, expô-lo para que o infrator o perceba. É esse o sentido. Não foi o que fez o profeta Natã ao corrigir o rei Davi? Ele trouxe luz. Ele mostrou para Davi qual era o seu erro. E Davi ali percebeu. Ele caiu em si. Repreender, usado somente nessa passagem, o presente verbo que é epitimal. Lembra do timal aqui? Epitimal. Tem uma preposição aí como prefixo. Epitimal. Tem o sentido de mostrar que alguém está sendo negligente quanto às suas obrigações. Ou seja, os pais não devem apenas apontar o erro, um pecado do filho, por exemplo, mas ensinar-lhe como fazer o que é certo, cumprir com as suas obrigações. Não se trata, pois, de um modo de disciplina áspero, negativo, mas de uma correção equilibrada, baseada, repito, no amor. E exortar, que é o verbo paracaléu, que é um verbo polissêmico. Veja que o Espírito Santo é o Paráclitos. O Paráclitos é aquele que tem como ação paracaléu, que denota consolar, ajudar, animar, confortar. Esse verbo é polissêmico. Então os pais devem disciplinar seus filhos, corrigi-los, repreendê-los, exortá-los com toda a longanimidade, paciência e doutrina, que é sinônimo de ensino da palavra de Deus. Doutrina, no singular, é uma referência à palavra de Deus, devidamente compendiada, sistematizada, e nós sabemos que a palavra de Deus salva, santifica, purifica, impede de pecar, vivifica, ilumina, pois ela é divinamente inspirada, observe, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para quê? Para que o homem de Deus, e para que o filho, nesse caso como homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o pai, a mãe devem saber instruir os seus filhos. Terceiro e último tópico: bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para a posteridade. Então veja, Deus, Ele quer nos abençoar, quer que nossos filhos sejam abençoados, para que eles também sejam bênçãos para os seus filhos e assim por diante, para a posteridade. Olha o que diz Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que bênção, que maravilha. Então esse ponto fala disso, das bênçãos para a posteridade. Eu cito alguns exemplos importantes. No caso de Filipe, que era um homem cheio do Espírito, e suas filhas eram profetisas, 4 filhas profetisas. Eu falo aqui da família de João Batista, a única família que é textualmente apresentada como cheia do Espírito Santo. E é interessante que começa a descrição pelo filho, que era ainda alguém que estava na condição intrauterina, mas já era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, diz a Bíblia. Por aí vai. O segundo ponto: família, um lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então, frequentar os cultos é muito importante, irmãos. Mas não é por acaso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, o que eu quero dizer, à luz do que temos estudado sobre o princípio da prioridade, claro, a nossa principal congregação. Então lembre-se, quando falamos do princípio da prioridade, primeiro Deus, em segundo lugar a família, em terceiro lugar a obra de Deus. Tudo é importante, mas na escala de prioridades, Deus está em primeiro lugar, em segundo lugar a família. Então, considerando isso, claro,
A nossa principal congregação deve ser o nosso lar. Os filhos precisam ver seus pais lendo a Bíblia, orando em casa. Estes devem ter um comportamento exemplar diante daqueles. É decepcionante para os filhos ver seus pais posando como santos em público. É o que a gente mais vê na rede social, no meio dos crentes, o camarada lá querendo mostrar que ele é o bom, só que em casa, hoje com a internet, irmãos, tem vazado, não é? Tantas coisas, e áudios, e vídeos, e o marido discutindo com a mulher, e a mulher xingando o marido, e o homem que prega, que parece que é um santo, aí você vê ele falando palavrões, palavras terríveis. Veja, irmãos, nós temos que ser autênticos. Você me vê aqui fazendo esse vídeo, claro, no vídeo a gente tem que impostar a voz e tal, mas com toda sinceridade, eu não sou muito diferente disso aqui não, para a glória de Deus. Aqui em casa, claro, a linguagem um pouco mais leve e tal, mas para a glória de Deus, aqui em casa não falamos palavrão, aqui em casa não entra programas imorais, a gente cuida, a gente zela, só que nós somos pessoas normais. Aqui nós comemoramos o Natal, aqui a gente tem troca de presentes, temos uma cachorrinha, a gente passeia, a gente viaja. Veja, somos uma família normal, mas temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, o que não é ser uma pessoa hostil, uma pessoa legalista, uma pessoa truculenta. Não, nós podemos ter bom humor, só que por outro lado nós temos que ser autênticos. Não adianta nada eu querer passar a ideia de que eu sou uma pessoa muito santa e estou maltratando a minha esposa, estou maltratando a minha filha. Não. Tem pessoas, irmãos, que maltratam a esposa, homens que maltratam a esposa, espancam os filhos e depois chega lá diante da igreja como um santarrão. Usando um termo aqui forte, né? Santarrão. Pois é. Então, isso irrita os filhos. Então é decepcionante para os filhos ver seus pais posando como santos em público e até na rede social e também no meio dos crentes e sendo completamente diferentes na vida privada, em casa. É bom nos recordarmos sempre do que o Senhor diz em Deuteronômio. Tem que ensinar o filho em casa, mas também andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. E o último ponto, irmãos, pais que protegem seus filhos. Aqui eu coloquei algo escatológico, algo relacionado com a Babilônia, que eu falei no início. Porque nós não podemos, irmãos, ignorar o nosso contexto. Nós estamos em meio a um contexto terrível, o sistema babilônico. Então, infância, adolescência e juventude são etapas da vida em que o ser humano precisa muito da ajuda dos pais. Por isso mesmo, o inimigo tem procurado desajustar as famílias. E vemos o reflexo disso nas sociedades. Mencionamos na introdução dessa lição, dessa aula, que o nosso contexto é desafiador. Os pais devem proteger os filhos do sistema babilônico, que está presente em todos os lugares. Por isso, em Apocalipse 18, 4, 5, ali temos um alerta temporal, que eu expliquei nas minhas aulas de Apocalipse. Se você tem dúvida, veja na playlist Apocalipse perícope por perícope a aula sobre Apocalipse 18. Lá eu explico por que essa mensagem aqui é atemporal. Agora não dá tempo, mas isso aqui é atemporal. Aparece lá no meio da mensagem sobre a queda de Babilônia, mas é para a igreja hoje isso aqui. É atemporal. E ouvi uma voz do céu, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai do sistema babilônico. Sai do mundo, não tome parte com as coisas do mundo. Mas não é essas efemeridades, enfeites de Natal. É tomar parte realmente do pecado, objetivamente. Não tome parte. Agora, você vive no mundo, você vai ao shopping, você vê a árvore de Natal, você tira foto com a árvore de Natal. Papai Noel, alguém fala, mas Papai Noel, irmãos, é coisa de criança. A criança vai amadurecendo, se os pais ensinarem, a criança não tem nada que ver com idolatria objetivamente. Claro que, infelizmente, usam isso muitas vezes para colocar no lugar de Jesus, para apagar Jesus do Natal, o verdadeiro protagonista. Mas nós que conhecemos o verdadeiro sentido do Natal, isso não vai nos impedir. Pelo contrário, você pode ter um Papai Noel, uma árvore ali, e você falar de Cristo para a pessoa, como Billy Graham fazia.
E como tem igrejas que fazem cantatas de Natal no shopping, do lado de árvore. Outro dia, um irmão até me mandou lá o culto na Coreia, me parece, ou no Japão e tal, com árvore de Natal no púlpito. Eu já fui em igreja também com grandes árvores de Natal no púlpito. Isso aí é uma mera decoração e muita gente se incomoda com isso. A idolatria está entrando na igreja. Irmãos, tem coisas que realmente são idolátricas. Mas não exagere, isso não tem nada a ver com idolatria de fato. É um ornamento. É um ornamento. Você pode não gostar do ornamento em si, mas falar que isso é idolátrico, aí você já está exagerando. Você precisa estudar um pouco sobre o conceito bíblico de idolatria e não ser levado pelo conceito legalista que muitos utilizam, não é? Estou falando bastante do Natal hoje, hein? Mas é porque eu quero que os pais se alegrem com os filhos nessa época do ano e não sejam levados para essa onda aí dos inimigos do Natal. Infelizmente, irmãos, eu desde criança eu comemoro o Natal na igreja e cantatas de Natal, poesias de Natal, enfeites natalinos. Nunca houve nada contra isso, mas de uns tempos para cá, parece que por influências de movimentos neopentecostais, até na Assembleia de Deus começou esse movimento contrário à celebração do Natal. Mas eu recomendo que você celebre o Natal sem medo. Maravilha! Então veja, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, eu estou lendo. Para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os pais precisam entender o que é esse sistema babilônico, cujos proponentes intensificarão cada vez mais os seus ataques contra as famílias, até que sejam derrotados por Deus na segunda metade do período tribulacional. Então eu coloquei uma explicação. O sistema babilônico está presente hoje. É o sistema mundano. O palco já está montado para o aparecimento do anticristo, que se levantará, que se valerá, desse sistema mundial, que é político, econômico e religioso. O aviso para sair de Babilônia é sem dúvida geral, atemporal, pois ressalta que o sistema babilônico está presente hoje. Os pecados do sistema babilônico se acumulam e chegarão ao limite no período tribulacional. Em outras palavras, Babilônia é o próprio império das trevas. Então é isso que está acontecendo hoje, irmãos. Esse sistema mundano que tem Satanás como príncipe e que está presente desde o primeiro século. E aí o aviso é para todos nós. Ainda que alguns teólogos defendam a ideia plausível até de que haverá uma cidade. Claro, o anticristo ele vai ter uma sede. E alguns acreditam até que a Babilônia será reconstruída lá no Iraque. Mas, para além disso, Babilônia, conforme retratado na Bíblia, é o sistema mundano que já está presente hoje, que tem Satanás como Deus desse século. E a Bíblia diz que nós devemos sair dela. Sair dela é um chamado para deixar a comunhão com o mundo, cujos pecados vão se acumulando como a torre de Babel e estão chegando até o céu. Então que Deus nos ajude, que nós protejamos nossos filhos por meio do ensino da sã doutrina e do combate a esse sistema babilônico. Amém, meus irmãos? Vamos concluindo então por aqui, que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser ter então, não somente esse roteiro, mas todos os roteiros que nós temos, que são verdadeiros estudos, inscreva-se no meu canal e seja membro. Então, para você se tornar membro, você vai encontrar um botão. Você vai encontrar um botão, ou quando você está assistindo a um vídeo, na descrição do vídeo, você tem, na verdade, você tem aí, ó, o link, seja membro. Quando você clica no seja membro, ele vai aparecer para você aí uma tela no canal, vai aparecer um botão para você, seja membro, ou senão o link que está na descrição de cada vídeo, e você poderá tornar-se membro do nosso canal. Bom, se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo, curta ou compartilhe, e que Deus abençoe ricamente a sua vida, que nós possamos usufruir
das promessas para pais e filhos. E uma das promessas, claro, está implícito, não é que nós vamos ser felizes, alegres, mas para isso nós temos que obedecer. Tanto pais como filhos devem ser obedientes aos princípios e mandamentos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.